Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Coloquei um microfone aqui hoje. Vou esperar 2 minutinhos só para esse começo e daí eu já começo aqui com essa nossa live de hoje. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Bom, pessoal, então eu já vou começar, porque essa live vai ficar gravada depois. Ixi, não tá aparecendo o microfone. Bom, eu não sei se tá gravando com áudio. Enfim, eu vou começar aqui já. Acho que vai estar assim, porque estava aparecendo ali uma hora. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Sejam muito bem-vindos aqui nessa live. E essa live hoje será muito interessante. Hoje eu vou contar uma história, eu vou fazer uma analogia para que possa ficar mais fácil de entender tudo que eu vou falar hoje. A live de hoje será: por que é preciso solicitar exames de sangue antes de fazer algum procedimento estético? É necessário ou não fazer esses exames laboratoriais antes de fazer qualquer procedimento estéticos? E sempre essa é uma pergunta que alguns profissionais me fazem, que, Mônica, será que realmente é necessário você fazer essa solicitação de exames? Tem alguma diferença no resultado ou não? Ou você diagnostica alguma coisa ali e no que influencia no resultado? E é o que eu sempre digo a todo mundo. Se você, profissional, quer os seus resultados potencializados e quer diminuir intercorrências, sim, você deve solicitar esses exames laboratoriais aos seus pacientes. E quando eu falo assim, potencializar, porque algumas pessoas não entendem, como assim potencializar os resultados? Quando eu falo em potencializar, você precisa em primeira mão fazer a limpeza do terreno biológico do seu paciente. Precisa limpar em em primeira mão. Ou seja, você precisa, primeiro de tudo, saber qual situação que o seu paciente se encontra. Como que ele está verdadeiramente. Se ele está glicado, se ele está oxidado, se ele está inflamado, como que esse paciente se encontra. E aí que eu começo a história aqui, da nossa analogia que eu vou fazer hoje. Imaginem só, vocês andando aí em uma rua e tem um terreno todo sujo, todo poluído, cheio de mato, cheio de entulhos. Imagine aquela situação daquele terreno que você nem passa naquela calçada porque você olha assim de longe, você não quer nem passar naquela calçada com medo com medo de sair até algum bicho dali daquele terreno. Então você não passa por ali, mas você está vendo aquele terreno, né? Então quando você olha aquele terreno, você está vendo ali que tem um sofá lá no meio, que tem um mato gigantesco, que tem cacos de vidro, você consegue identificar aquilo no terreno. E aí, como que você identifica isso no seu paciente? Como que você vai saber como que ele está glicado, inflamado ou oxidado? Aí que entra a excelente anamnese que vocês irão fazer e solicitar os exames de sangue. É o básico, em primeira mão é o básico. Você precisa saber se ele está inflamado, oxidado, glicado. Então é o básico, começa por aí. E aí quais os exames que você vai analisar isso? Você vai ver uma glicemia, como é que tá, que uma glicemia normal é de 75 a 90, vai olhar uma hemoglobina glicada, que tem que estar menor de 5,4 e para diabéticos menor que 6,5. Vamos olhar uma insulina,
tem que ser menor do que 7, uma insulina boa. Vamos olhar os triglicerídeos, que tem que estar menor que 150. Então, quando nós pegamos esses resultados em mãos, se eles estão alterados, se estão em excesso, nós ali já sabemos que aquele paciente tem muita saúde. Então, todos eles estão relacionados ao açúcar, que vai estar relacionado à glicação, que vai estar relacionado à inflamação. Então, você já vai ter uma noção de como que ele está ali glicado e inflamado. E também precisamos saber se ele está inflamando. Podemos olhar ali pelo PCR, que tem que ser sempre menor do que 1, uma ferritina, ela é importantíssima. O ideal de uma ferritina é de 100 e uma homocisteína, que ali o ideal é de 5,9. Então você já consegue ter uma noção de como que esse paciente está. Então, com a sua anamnese em mãos e com esses exames, também você já consegue ali montar uma estratégia para o seu paciente para reduzir, para diminuir essas inflamações. Além disso, você também vai chegar ao seu paciente e vai justificar a ele o que está acontecendo com ele, né? Não somente quando você faz uma anamnese, o que a gente colocava ali? Faz uma listinha do lado, né? Problemas e uma listinha do outro, soluções. Então, numa anamnese normal, sem você fazer esses exames de sangue, é isso que acontece. Então, você vai olhar ali problemas, rugas, flacidez, manchas. Como que resolver? Um botox, um bioestimulador, um peeling. Isso daqui é muito superficial. Quando a gente coloca ali que tem uma ruga, que tem uma mancha, que tem uma flacidez, quando a gente coloca exatamente os problemas que nós estamos vendo ali no rosto do paciente, aquilo tudo é simplesmente a consequência. Então, nós precisamos ir lá na causa do problema, saber realmente por que está acontecendo. Porque, de repente, essa pessoa tem um irmão, uma prima ali da idade mais próxima, que ela fica, poxa, a minha irmã não é desse jeito. Às vezes ela até te relata, olha, tem uma irmã, tem uma prima que tá assim, eu tô ficando chateada porque olha a minha situação. Então, aí, diante desses exames em mãos, já é uma coisa a mais que você vai poder justificar a ela por que ela tá dessa maneira. E não simplesmente falar, olha, você realmente tem rugas, realmente tem flacidez, e nós vamos fazer isso, isso, isso. Não. Então, com esses exames, você vai falar, olha, tá acontecendo isso, tá vendo por que você tá com tanta ruga? Porque você tá totalmente glicada, tem muito açúcar. O que está comendo? Você vai saber. Então, o açúcar, ele faz quebrar o colágeno, a pele fica assim, a pele fica licada quando a pessoa come dessa maneira. Então, você vai conseguir explicar realmente o que está acontecendo e ali você vai montar estratégias para melhorar isso. E aí, então, e você, voltando lá na história do terreno. Então, imagine só o dono do terreno. O dono do terreno tá lá com aquele terreno todo cheio de poluição, cheio de cacos, que é a pessoa normalmente. Vamos supor, a pessoa está totalmente inflamada, é o terreno ali totalmente poluído. Aí o dono deste terreno, ele quer vender este terreno. E o que ele faz? Ele olha aquele terreno e fala, nossa, esse terreno aqui ninguém vai comprar, tá cheio de mato. Eu vou plantar umas rosas aqui, colocar umas plantas aqui nesse terreno para valorizar o meu terreno, para ele ficar mais bonito esse terreno. E ele vai lá e planta. E aí você andando na calçada, você olha o terreno, na próxima vez você viu aquele terreno e aí você viu que tinha algumas flores agora nesse terreno, né? Só que não foi algo que te chamou a atenção. Você viu que, nossa, olha, tá bonito aqui, né? Dessa maneira. É o que acontece no nosso rosto quando não faz essa limpeza. Quando você faz um procedimento e não entra lá na inflamação, lá nessa glicação, não entra com essas estratégias, a pessoa vai ter um resultado, só que muito pobre, porque ele está inflamado, está todo dia inflamado, está todo dia comendo açúcar, está todo dia com esse excesso, ele vai ter um resultado, mas vai ser um resultado pobre, porque às vezes nem vocês sabem o tanto que poderia melhorar esse paciente se melhorar isso. Então, é a mesma coisa do terreno. O terreno está lá, agora ele está todo
com flor, mas ao mesmo tempo ele tem um sofá lá no meio, ele tem um monte de entulho dentro do sofá, mas tem umas flores. É o que acontece aqui com o nosso rosto. E aí, então, ele viu que não deu certo, esse dono desse terreno, ele resolve, então, falou, vou limpar. Alguém falou para ele, limpa, pelo amor de Deus, limpa esse terreno. E é o que aí que você faz com o seu paciente. Aí que você vai tomar essas estratégias, vai receitar os nutracêuticos antiglicantes, antioxidantes, vai entrar com estratégias anti-inflamatórias, que eu já falei em outras lives, como que você vai desinflamar esse paciente. E no terreno, ele vai limpar aquele terreno. Aí aquela pessoa que estava andando, caminhando, fazendo a sua caminhada matinal, de repente, aquele terreno que estava todo assim, ele olha, não tem nada. Super que chama a atenção dele. Vamos falar a verdade. Pensa vocês andando aí, de repente, no terreno, de repente, você passa e você vê aquele terreno lindo, que você antes nem olhava direito, né? Terreno lindo no sentido assim, de aí que você começou a analisar o tamanho daquele terreno, como que ele é. E é o que acontece quando você entra com essas estratégias anti-inflamatória, anti-glicante, oxidante, quando você entra com o básico. A pessoa, eu falo isso porque a pessoa, tudo que é nossa pele é o reflexo que está dentro de nós, né? Então, se você já entrou com estratégias anti-inflamatórias, você já está melhorando ela, que vai refletir na pele dela. Então, por isso que eu digo que ela já tem resultados no rosto sem fazer procedimentos. Só tenho pacientes que não fazem procedimentos estéticos comigo, só faz essa parte. Então já tem uma pele bonita. A parte da orientação alimentar, explicar o tanto que influencia isso na pele dessa alimentação, os hábitos que a pessoa tem, o ciclo circadiano, ou seja, que horas que ela dorme, que horas que ela acorda, que horas que ela come, que horas que ela vai comer no outro dia. Então você vai orientar toda essa pessoa e aí já vai ter resultado naquela pessoa sem ela fazer nada, porque você vai estar melhorando internamente ela. E aí, quando você está andando no seu terreno, você achou, você até, opa, o que é isso aqui? Você já olhou e falou, uau! E aí você já começou a imaginar na possibilidade de comprar aquele terreno que nem passava pela sua cabeça. Ali, de repente, você, nossa, aqui é interessante passar aqui morar aqui nesse lugar. Aí olha a metragem, fala, olha, o tamanho aqui tá legal, né? Legal, tá, nesse terreno. E é o que acontece na vida da pessoa. Porque, como eu disse para vocês, vai refletir na pele e vai refletir na vida dela. É aí que ela começa a sentir os benefícios de não estar tão inflamada do jeito que ela estava. Então ela já começa a dormir melhor. Quando uma pessoa dorme, gente, o nosso ciclo circadiano ele é tão importante na nossa vida que quando nós regulamos ele, tudo melhora. Então eu falo sempre uma alimentação, um sono muito bem, porque ele tem que ter qualidade de sono também, e tem uns horários que nós dormimos. É à noite que várias reações acontecem. Então ela começa a sentir todos esses efeitos que não sentia antes. Ela começa a sentir todos os benefícios só de estar fazendo essas estratégias inflamatórias. Começa a dormir melhor, começa a ter mais disposição. Então aí você já está mudando, começando a mudar a vida daquela pessoa. Você não está tratando só o rosto dela. Então ela já melhorou ali naturalmente e já melhorou a vida dela. Isso eu garanto para vocês. E aí, o dono desse terreno, ele resolve plantar. Bom, agora eu limpei o terreno, agora eu quero deixar ele mais bonito ainda. Então agora eu quero plantar, quero fazer um jardim lindo, maravilhoso aqui nesse terreno. Então, ele vai lá, chama o jardineiro e programa aquele jardim, monta como que vai fazer aquele jardim para chamar mais atenção ainda. É aí que você entra com os seus procedimentos estéticos. Então aí você começa a fazer os seus procedimentos. E aí imagine o resultado que o seu paciente vai ter. Porque agora você já entrou com aquele básico ali de inflamação, oxidação, ele já não tá. Então,
ele já vai ter um resultado, pensem só, ele já vai ter um resultado melhor do que antes, desde o começo. Porque ele já teve um resultado antes sem fazer nada, porque você melhorou. Agora você fez o tratamento, ou seja, aquilo absorveu melhor, ele conseguiu ter um resultado melhor. E aí, o dono do terreno, foi aí que você fez o procedimento dele, né? E lá no dono do terreno, ele plantou, ele gastou com aquele jardim todo, só que passou uma semaninha, o jardim todo morreu. Gente, mas como assim, né? Eu gastei uma fortuna. E, e aí, cadê aquelas flores e tal, né? Então, isso é o que acontece aqui com os nossos procedimentos. É onde os seus resultados não têm a durabilidade, né? Não dura tanto quanto. Por que? Eu tenho certeza aqui. Por que em um paciente, em dois pacientes, aí pegam dois pacientes com a mesma idade e você fez o mesmo procedimento, por exemplo, fez um bioestimulador numa pessoa de 40 anos e outra também de 40 anos. Por que nessa você teve um resultado melhor ou durou mais do que na outra? Ou um preenchimento, por que nenhuma durou mais na outra? Ou numa toxina botulínica, por que nenhum dura mais do que outro? Então sempre tem essas perguntinhas na sua cabeça. E aí é o que acontece no jardim. Aquele jardim todo morreu. E aí o dono do jardim, mas como assim? Passou uma semana e é o que às vezes a paciente pensa, puxa vida, fiz um tratamento caro e não durou nada. É a mesma coisa do jardim. Puxa vida, gastei com esse jardim e as flores morreram, não é? E é aí que alguém fala para ele, poxa, mas esse terreno, ele estava cheio de entulho. Você preparou a pele? Você preparou a terra? Você adubou essa terra antes de você plantar essas plantas? Não. Ou seja, aquela terra estava cheia de caco de vidro, cheio de entulho, cheio de mato, cheio de um monte de coisa. Então não era uma terra que tinha nutrientes para que essa planta, para que essa rosa, essas plantas, essas flores ficassem ali, lindas, maravilhosas, por mais tempo. E é o que acontece na nossa pele. Então, se você faz um procedimento no seu paciente e ele não tem nutrientes necessários para que aquele colágeno seja formado, para que dure aqueles procedimentos, não vai durar os seus procedimentos. É a mesma coisa que acontece na Terra. Então, aí, o que o dono do terreno fez? Foi lá, adubou, preparou toda aquela terra. Agora sim, esse negócio vai para frente. E aí, aqui, no nosso papel, vamos entrar com os nutracêuticos. Porque daí, naquela primeira parte, eu falei para você que nós vamos olhar se ele está oxidado, glicado e inflamado. Agora nós vamos olhar o restante. As vitaminas, os minerais e os hormônios. É aonde que nós vamos atuar nisso. Tanto para quando está em déficit, quanto quando a pessoa está em excesso. Porque sem vitaminas e minerais, esses procedimentos, eles precisam disso para que dure, não é? Então, daí, nós vamos entrar com tudo isso no nosso paciente. O dono do terreno vai entrar com tudo isso. Então, nós vamos estar entregando ali todos os nutrientes necessários para que aquele colágeno seja formado. Então, pensem bem. Vocês limparam o terreno biológico, entraram com o procedimento e também entraram com os nutracêuticos, com as vitaminas, para que tudo isso seja formado. Vejam só como que o resultado vai ficar muito mais potencializado do que se você só fizer um procedimento no seu paciente, sem antes tirar inflamação, sem tirar nada, e ainda não dar nutrientes para que aquilo seja formado. Por isso que eu falo que sempre os resultados serão muito mais pobres, muito mais inferiores do que quando se faz isso. Ou seja, nós precisamos, então, primeiro limpar o terreno biológico, eu já falei aqui, fazer os procedimentos e entrar com esses nutracêuticos. Aí sim nós vamos ter aqueles resultados maravilhosos. E aí o que acontece? O dono daquele jardim conseguiu vender aquele terreno,
a pessoa vendeu aquele terreno, comprou aquele terreno, fez a casa, fez tudo aquilo, e é onde o seu paciente vai estar feliz da vida com todos esses resultados, vai sair falando para todo mundo com quem que ele fez, que melhorou a vida, porque não só melhorou ali o rosto, como melhorou a vida da pessoa, e vai ser muito melhor dessa maneira. Olha aqui. Por quê? O que esse paciente vai pensar? Bom, ela não tratou somente aquela mancha, aquele bigode chinês, aquilo, não, ela mudou toda a minha vida e teve todo o resultado. E, além disso tudo, que nem eu falei para vocês, além de nós potencializarmos os resultados, quando nós entramos com os exames, nós também vamos estar ali diminuindo as chances de intercorrências. Por quê? Eu falo isso no casos mais daqueles full faces, onde é feito preenchimentos, altos volumes de preenchimento, às vezes nem precisa fazer tanto, tá? Mas é mais nesses casos, quando a pessoa vai fazer preenchimentos e faz sem saber como que está a pessoa, né? Como saber no sentido de se aquele sangue do paciente, ele está viscoso, ele está normal, ele está mais fluido. Porque nós sabemos que o nosso rosto é totalmente vascularizado. Tanto é que quando a gente vai fazer um botoxzinho, se não ficar roxo ali, você fala, deu sorte, no sentido, nossa, porque é tanta veinha aqui que se não ficar roxo, deu sorte. Então imagine só fazer preenchedores com alta densidade em cima de artérias importantes que nós sabemos que tem, se esse sangue está viscoso. Então, no mínimo, se você for fazer uns preenchimentos com preenchedores de alta densidade, ou nem que seja um bigode chinês, que nós sabemos que passa aqui uma artéria importantíssima, nós precisamos saber como que está a artéria, como que está a viscosidade desse sangue, se ele está mais viscoso, se ele está mais líquido. E aí que nós entramos com o exame de fibrinogênio. O fibrinogênio, ele é um exame que eu vou identificar se esse sangue vai estar mais viscoso ou não. Então, o normal dele é a referência ideal, porque nos exames de sangue tem aquela referência de laboratório e tem as referências ideais. Então, o fibrinogênio, a referência ideal dele é de 200 a 300. Então, se você pega um paciente que esteja aí um pouquinho acima de 300, né, um pouquinho ali acima do 300, você fala, opa, pera lá, que ainda não vai dar para nós entrarmos com os preenchedores. Vamos antes entrar com estratégias aqui para que esse sangue volte a ficar mais fluido, e assim nós vamos fazer os preenchimentos, né? Porque mesmo que nós não vamos preencher dentro do vaso, claro que todos aqui aspiram antes de fazer um preenchimento, né? Mas se você faz um preenchimento em cima ali de uma veia, de uma artéria, né? Mais uma artéria importantíssima, e este sangue, ele está um pouquinho mais denso, aí você coloca lá 3 ml, sei lá quantos ml ali para fazer um full face, uma mandíbula aqui no bigode chinês, qualquer lugar. Já dá aquela, faz assim um pouquinho naquela artéria e aquele sangue que tá mais ou menos, que ele está ali viscoso, o que acontece? Para. E aí dá as famosas necroses, e aí ninguém sabe por quê. Aí deu aquela necrose, o profissional aqui fica louco, nossa senhora, a hora que um paciente manda uma foto com um negócio isquêmico, já dá 5 mil batidas, né? Você já fica louco, né? Mas como assim? Por quê? E aí você não entende, mas por quê? Eu fiquei aspirando lá 20 segundos, eu fiquei aspirando, não tem como, eu não injetei dentro. E aí você passa aquele gelo, né? Aí manda ele tomar da fila, aí mesmo assim às vezes não dá certo, vamos tirar isso aí, corre pro consultório, tem ou não tem o produto ideal para tirar, não fez a pergunta antes ele é alérgico à abelha, e aí? Vai pro hospital, quem que fez aquilo? Dentista. Pronto, dentista fez isso e aquilo, aí já cai, né? Naquela dentista, né? Então, gente, vamos aí agir com prudência, vamos agir com calma. Então, é preciso, sim, fazer esse exame para a gente ver como que tá. E aí,
Se você pega um fibrinogênio muito alto, opa, piorou, porque daí o risco é maior do que aquilo. Ele está com um risco cardiovascular. Aí nós vamos encaminhar para ele fazer um outro exame, vamos pedir o dímero D, que esse dímero D ele vai medir, ele é o produto final de um coágulo, então a gente tem que medir isso, porque em pacientes até 50 anos é 500 o valor dele. Aí depois passa a ser 10 vezes a idade dele. Por exemplo, uma pessoa aí de 63 anos, quer dizer que a referência desse exame tem que ser até 630. Então, se você pega um fibrinogênio muito mais alto que 300, você já pede outro exame para ele, o dímero D, e se ainda assim tiver mais do que esse valor que eu falei, são pacientes de 50 anos, que tem que dar até 500, e deu mais que 500, opa, aí você já tem que encaminhar ele para o hospital, você já tem que fazer, porque aquele paciente está parando e não está sabendo que está parando. Então, veja bem, gente, olha como que é lindo isso, porque além de você querer melhorar ali a face, o paciente está colaborando com a saúde dele, ele está com risco ainda mais, gente, ainda mais depois dessas vacinas que estão acontecendo, várias pessoas com trombose, ainda, principalmente agora, você precisa fazer pelo menos, eu não quero saber de oxidação, eu não entendo agora ainda, por enquanto, sobre isso, então pelo menos meu paciente não vai fazer bicho voador, eu quero entrar com full face, então vai entrar com full face, então pelo amor de Deus, peça esse exame antes, para que você ali fique seguro, é uma questão de segurança você fazer isso, porque depois, gente, depois não adianta, depois é você que fica lá, depois é você que fica preocupado, é você que não dorme, então é a sua segurança você trabalhar dessa maneira. Vamos lá. E aí, então, pessoal, eu volto aqui à pergunta inicial dessa live. Vamos ver. É necessário solicitar? Vamos ver agora se alguém me perguntar. É necessário solicitar exames de sangue antes de fazer um procedimento estético? Bom, a minha resposta vai ser sempre a mesma. Se você quer ter todos esses benefícios que eu falei, se você quer que os seus resultados dos seus pacientes sejam além de preencher um bigode chinês, além disso, de fazer um botox, se você quer ir além, se você quer transformar a vida daquela pessoa que te procurou, porque se aquela pessoa está te procurando, é que ela foi indicada, ou que ela confia em você. Pensa bem, ela vai entregar o seu rosto até você porque ela confia em você. Então, se ela confia em você, você no mínimo tem que dar o seu máximo. Então, dessa maneira, sim, você vai realmente estar dando o seu máximo, tratando o seu paciente por completo, do jeito que todo mundo merece. Então, sim, você deve solicitar esses exames, você deve agir com cuidado, com segurança, nos momentos preenchedores e transformar a vida dessa pessoa, melhorar a vida dessa pessoa, porque eu garanto a vocês que esses pacientes serão muito gratos a vocês e ainda vão falar para você, nossa, eu fui uma tal doutora, nunca ninguém me solicitou isso, porque é o que eu escuto. Nunca ninguém me solicitou esses exames e realmente faz todo sentido. Porque quando o paciente chega, a hora que eu explico isso aqui, essa maneira que eu trabalho, a pessoa fica me olhando e ela fala realmente faz todo o sentido isso. E no final do tratamento é gratidão de todos os lados, tanto o paciente quanto o meu, que eu também aqui eu amo isso, então eu quero sempre fazer isso. Então é gratidão dos dois lados. Então, gente, é necessário sim, se você quer transformar a vida aí dos seus pacientes, tá bom? Beijinhos.